Boa tarde a todos. Em nome da doutora Francisca de Oliveira Formigosa, desembargadora deste regional, eu cumprimento a todos os presentes e agradeço as suas participações neste evento. Este é um momento de muita emoção para mim, para a doutora Vanilza Malcher, para os servidores Ednei Martins, da Assessoria de Comunicação, e Rosineide Marques, da Escola Judicial, que integramos a Comissão de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem deste egrégio regional. Emoção porque as dificuldades que nós precisamos superar para viver este momento foram muito grandes, mas ver o resultado do trabalho é também muito gratificante. Gostaria de esclarecer inicialmente que esse nosso levantamento, nós assim o chamamos, porque não se trata de uma pesquisa oficial. Nós não somos órgão de pesquisa, não temos qualquer conhecimento nessa área, e foi, de fato, num ato de ousadia que eu e a doutora Vanilza tomamos a iniciativa, ao sermos designadas gestoras deste programa no TRT, tomamos a iniciativa de fazer este levantamento para conhecer a realidade, porque a nossa pretensão foi promover ações efetivas de combate ao trabalho infantil, de formas a contribuir com tantas outras instituições e organismos que estão aí trabalhando há muito tempo nessa área. E nós sabemos que, para agir, nós precisamos antes conhecer. Considerando que 80% das crianças e adolescentes em idade escolar encontram-se matriculadas, considerando ainda que é nas escolas públicas que estão aqueles de maior situação de vulnerabilidade econômica e financeira, e ainda levando em consideração que criança, regra geral, fala a verdade. Quantas vezes nós, adultos, passamos por situações complicadas com a verdade dita por uma criança? Então, levando em consideração esses três aspectos, nós decidimos promover a nossa pesquisa nas escolas públicas estaduais e municipais do Estado do Pará. Qual o objetivo da nossa pesquisa? Melhor conhecer a realidade vivenciada por alunos de escolas públicas, estaduais e municipais do Estado do Pará, com vistas a pensar ações e propostas capazes de contribuir para a redução dos índices de trabalho infantil e de violência no Estado, e disseminar os valores intrínsecos à garantia da profissionalização do adolescente, estimulando sua permanência nas escolas, em proveito, evidentemente, de toda a sociedade. E qual a metodologia que nós utilizamos? Elaboramos um questionário, isso com orientação técnica de especialistas da área de pesquisa, contendo 17 itens, com aquilo que nós queríamos conhecer. Aqui está o modelo do questionário, que foi elaborado numa folha única para facilitar o preenchimento pelos alunos. Depois, este questionário foi aplicado na sala de aula pelos professores, mas, para esta aplicação, nós precisamos de diversas parcerias, porque, sem elas, não teria sido possível nós realizarmos a aplicação dos questionários. Tivemos ajuda do Tribunal de Justiça do Estado, do Ministério Público do Trabalho da 8ª Região, do Ministério Público do Estado, através de alguns promotores, da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, do SESC, de diversos colegas juízes do trabalho, a quem agradecemos também nessa oportunidade, de prefeituras, da SEDUC, de secretarias municipais de educação e de assistência social, de gestores de URES e USES, diretores de escolas, professores e da empresa Proativa. Todos eles estenderam a mão para nós, para que nós pudéssemos fazer chegar esse material nas escolas e fazer a devida aplicação.
Depois nós fizemos também, eu e a doutora Vanilza, muitas visitas a prefeituras. Aqui é a imagem de uma reunião que nós promovemos em Vitória do Xingu e Belo Monte, com os prefeitos da área da Transamazônica e do oeste do Pará, ocasião em que todos eles aderiram, né, à proposta de aplicação dos questionários nos seus municípios. Aqui algumas imagens ainda desta reunião. Aqui são imagens de uma vara do trabalho de Capanema, que reuniu vários municípios da região também para nós conversarmos a respeito, e todos eles fizeram a aplicação do questionário. Isso ocorreu em muitas outras varas do trabalho, que não dá para mostrar as imagens, porque o tempo é curto, mas nós temos imagens de todos os lugares por onde esses eventos ocorreram. Depois de aplicado o questionário, nós partimos para a tabulação. Eram caixas e caixas de questionário preenchidos, enchendo a 5ª e a 2ª vara de Belém, né? E aí, mediante a nossa coordenação e a orientação técnica de especialistas, acadêmicos voluntários, alguns deles estão presentes neste auditório, né, receberam treinamentos, como mostram essas imagens aqui, de como preencher o documento, o formulário que foi elaborado para tabular os questionários. Esse é um treinamento promovido na Faculdade Maurício de Nassau, de onde vieram a maioria dos voluntários para fazer esse trabalho. Aqui é o trabalho dos voluntários nas salas de audiência da 2ª e 5ª vara. Quando nós terminávamos as audiências, a sala de audiência era invadida por voluntários acadêmicos, num trabalho hercúleo, né, mas cheio de emoção. A cada momento, eles vinham conversar conosco, mostrar o que tinham visto num formulário escrito por um aluno. Então, foram momentos assim, muito emocionantes que nós vivemos com esse tempo de tabulação. Bom, no total, nós ouvimos 241.389 alunos de 6 a 16 anos em 33 municípios do estado do Pará, abrangendo todas as regiões, né? Então, todas as regiões estão representadas. Não foi possível ouvir todos os municípios por problemas de recursos, por problemas de tempo, enfim, mas conseguimos ouvir um número significativo. Ao final, nós precisamos fazer um recorte e exclusão. Excluímos, por exemplo, o município de Jacundá, porque os dados vieram com uma inconsistência que nós não conseguimos esclarecer. Tinha mais formulário respondido do que alunos matriculados em escolas públicas. Nós acreditamos que colocaram os dados de outro município, mas como não veio identificação, nós não tínhamos como considerar, e, lamentavelmente, digo lamentavelmente mesmo, porque houve um esforço muito grande dos colegas de Marabá, do Jonatas, do Pedro, neste sentido, mas não foi possível aproveitar o município de Jacundá. Então, ele foi excluído, né, e ficaram apenas 32 municípios. Também excluímos aqueles alunos que estavam em defasagem escolar e que tinham mais de 16 anos, porque o objeto da nossa pesquisa era de 6 a 16 anos, para contemplar a idade em que o trabalho infantil, que o trabalho é proibido, à exceção do menor aprendiz. Então, ao final, o nosso material contempla 216.518 alunos que responderam à pesquisa. Bom, partimos, então, depois disso, para a compilação de dados em programa estatístico, que foi feito pela empresa Veiga Consultoria e Pesquisa Limitada. E agora, na fase final, nós tivemos a valiosíssima contribuição do DIEESE, o nosso amigo Sena deve estar presente aqui no auditório, que elaborou todas as tabelas, não só do estado do Pará, que nós apresentaremos aqui, mas de todos os municípios que foram pesquisados. Então, nós vamos apresentar nesta tarde apenas os dados do estado do Pará. Dos municípios, nós vamos entregar para os seus representantes, até porque não seria possível apresentar de todos os municípios, porque é muita coisa. Tá? Quanto ao sexo, a nossa pesquisa verificou que 51% são meninos.
Veja, o número de homens está aumentando mais do que de mulheres, que antes a situação era diferente, né? 51% meninos e 49% meninas. Aqui o gráfico disso. Situação no âmbito familiar. Nós fizemos uma divisão para conhecer a situação no âmbito familiar e do trabalho. Com quem moram? 55,5% moram com o pai e com a mãe. Moram somente com a mãe, 22,5%. Moram com familiares, 15,5%. Moram com o pai, 5%. E moram com outras pessoas, 1,5%. Então, nós verificamos aqui que, quando a criança ou o adolescente não mora com pai e mãe, a maioria mora com a mãe, o que revela aqui que a mulher assume grande parte da responsabilidade pela formação e educação dos seus filhos. Ajudam nos serviços de casa? Esse quadro aqui é importante explicar para vocês antes de comentar sobre ele. Nós temos feito muitas visitas em escolas públicas nas periferias de Belém e de outras cidades do estado do Pará. E um dos questionamentos que nos fazem é no sentido de que, então agora a minha filha não pode mais arrumar a cama, ou não pode mais me ajudar a lavar a louça, ou varrer a casa, porque isso é trabalho infantil. Não é trabalho infantil. Ao contrário, isso representa exercício de solidariedade entre os membros da família. Agora, nós colocamos esse dado aqui porque nós queríamos descobrir se dentro da casa está havendo a exploração do trabalho que caracteriza, assim, o trabalho infantil. Tá? Então, o que nós descobrimos, por exemplo, que fazem serviços de lavar, passar, varrer, esses serviços de solidariedade, 51,5%. E isso não é trabalho infantil. Mas cozinham, 22%. E desses que cozinham, 41% têm até 12 anos de idade. Vejam o perigo. 41% dos que cozinham têm até 12 anos de idade, lidando com faca, lidando com fogo, lidando com gás, enfim. Então, esses dois casos aí caracterizam, sim, a exploração infantil, o trabalho infantil. Outro caso, cuidam de criança e idoso. Ora, como é que uma criança pode cuidar de outra criança, pode cuidar de um idoso? Todos precisam de cuidados. Então, está aqui também, 14% caracteriza o trabalho infantil. E apenas 12,5% não ajudam. Então, esse dado para nós foi muito revelador de que existe o trabalho dentro de casa sendo caracterizado como trabalho infantil, no total de 36,5%. É um percentual muito elevado para essa realidade. O outro item que nós quisemos explorar foi o trabalho dos alunos pesquisados. Aí a questão do trabalho fora de casa mesmo. Quanto ao trabalho, 25,5% dos alunos de escolas públicas do estado do Pará são trabalhadores infantis. 1/4 da população de alunos de escolas públicas do nosso estado são trabalhadores infantis. Outro índice também bastante elevado. Ninguém deveria trabalhar, muito mais 1/4 da população. Remuneração e trabalho. E desses que trabalham, será que recebem pagamento? Aqui foi outro dado desolador quando nós vimos o resultado. Só 21,5% dos que trabalham fora de casa recebem pagamento. 78% não recebem qualquer remuneração. Uma dupla exploração. Exploram o trabalho e não pagam por esse trabalho. Atividades desenvolvidas por esses trabalhadores infantis. Babá, 15,5%. Doméstico, 10%. Embora nós saibamos que babá é um doméstico, nós fizemos essa diferenciação aqui, né, para destacar o percentual de criança que está cuidando de outra criança. Né?
Então, ao todo, nós temos aqui 25,5%. 25,5% das crianças e adolescentes de escolas públicas trabalhando no trabalho infantil doméstico. E, na realidade, esta é a atividade, de acordo com a nossa pesquisa, a maior atividade do trabalho infantil no nosso Estado. O trabalho infantil doméstico, realizado na invisibilidade dos lares, onde muitas meninas vêm para a capital ou vão de um lugar para o outro com a promessa de que serão tratadas como filhas, de que vão estudar, de que terão uma vida diferente. Na realidade, esses termos de filha de criação é um substitutivo para superexploração do trabalho. Tá? E nós temos um percentual assim vergonhoso para o nosso Estado. E em outras atividades, nós temos vendas, ambulantes, bico, roça, construção civil, catando lixo e outros. Todas as atividades apontadas pelos alunos de escolas públicas, pelos nossos pesquisados, estão classificadas pela Convenção 182 da OIT e pelo Decreto 6.481 do Brasil, entre as piores formas de trabalho infantil, proibido para quem tem menos de 18 anos. E essas criaturas, até 16 anos, estão envolvidas com essas piores formas de trabalho infantil. E o que fazem com o dinheiro? Outro dado também muito preocupante. 49% dão para pai, mãe, parentes e outro adulto. E compram comida, 23,5%. Ou seja, 72,5% ajuda diretamente na manutenção da família. Numa fase em que elas deveriam apenas receber todo o carinho e atenção da família, estão preocupadas com a sobrevivência da sua família. Apenas 27% usa esse dinheiro para comprar coisas para si, o que também demonstra a carência familiar, porque precisam trabalhar para obter as suas necessidades. Também tivemos preocupação em ver um pouco sobre educação, lazer e programa social. Perguntamos quanto ao prejuízo com relação ao desempenho escolar por conta do trabalho. 70,5% diz que tem prejuízo. Percentual elevadíssimo. Isso é um caminho para a evasão escolar, é um caminho para o desestímulo na escola, é um caminho para a manutenção do trabalho infantil, da pobreza, porque nós sabemos que o trabalho infantil perpetua a pobreza. Né? Quem ajuda nas atividades escolares? 30% a mãe, 23% do pai e da mãe, de outras pessoas, 20%, e não recebe ajuda de ninguém. Aqui foi um item que nos chamou a atenção, 20%. Também são pessoas que estão aí estudando sem qualquer estímulo e que pode levar à evasão escolar. Quanto ao lazer, o lúdico é fundamental nessa fase da vida. A infância e a adolescência é o período em que se desenvolvem as potencialidades, né, necessárias para a formação, para a vida adulta. No entanto, nós verificamos aqui que... Não, ali embaixo, 15%? 18,5%. 18,5%. 18, obrigada. 18% não tem lazer. E, quando muito, tem um dia de lazer, né, quando a gente deveria exercitar esse benefício durante todos os dias da sua infância e adolescência, já que a infância é tão breve. Né. Programas sociais. Também constatamos, né, que são beneficiários do Bolsa Família, 69%, o que mostra a necessidade dos programas sociais para as famílias carentes.
certamente são essa Bolsa Família, esse benefício que está ajudando esses alunos na manutenção da escola. E qual a expectativa do aluno em relação ao governo para ter a sua vida melhor? A nossa ideia foi também que essa nossa pesquisa pudesse orientar políticas públicas, não só ajudar os órgãos que atuam nessa área, mas também pudesse orientar políticas públicas. Por isso, inserimos essa pergunta como a pergunta final. 64% respondeu que querem uma escola melhor. Nós tivemos conhecimento já desses dados, ainda em 2015, quando começaram a ser tabulados. E como o objetivo da nossa pesquisa era direcionar as nossas ações, nós já começamos, então, por conta desse índice, 64% querendo uma escola melhor, a promover ações em escolas públicas estaduais e municipais. E foi por conta destas ações que nós criamos e estamos desenvolvendo o projeto acadêmico Padrinho Cidadão, né, que os voluntários universitários e voluntários até não universitários, que já se ofereceram para esta colaboração, para esse ato de solidariedade, vão às escolas públicas, às vezes nós vamos, quando é possível, identificar situações de vulnerabilidade de alunos. Esses acadêmicos apadrinham os alunos passam a ser os afiliados, né, para orientá-los, qualificá-los no aspecto lúdico, no aspecto cultural, no aspecto educacional, no aspecto profissional, enfim, que possa direcionar essa criança e esse adolescente para uma vida digna, para um futuro diferente. E, diante desses dados, nós chegamos a várias conclusões, mas selecionamos 4 aqui que nós consideramos muito relevantes. Primeiro, o resultado do levantamento retrata a realidade vivenciada por alunos de escolas públicas frente ao mundo do trabalho e suas reais aspirações para a obtenção de uma vida melhor. Como falei no início, criança fala a verdade. E as coisas que escreveram, tem acadêmicos aqui que participaram da tabulação, sabem disso. As coisas que os alunos escreveram foram incríveis, de reveladoras, quanto à situação que eles estão vivendo e quanto ao anseio por uma vida melhor. Segunda conclusão, os dados obtidos convocam a intensificação das ações de conscientização e mobilização das famílias, da sociedade paraense e do poder público, visando a busca conjunta de alternativas e oportunidades voltadas à eliminação de tão grave chaga social. Terceiro, é imprescindível que seja ouvida a voz da quantidade expressiva de alunos pesquisados. 216.518 alunos de escolas públicas que falam por si e não se restringe a casos isolados. E nós podemos afirmar que não se restringe a casos isolados, como podemos afirmar que o resultado dessa pesquisa expressa a realidade vivenciada por esses alunos, porque nós temos visitado dezenas de escolas para ouvir, para sentir, para ver. Tem uma imagem que eu vou colocar aqui para vocês, de uma escola que nós visitamos em maio do ano passado, que fica no bairro do Bengui. Nesta sala de 35 alunos, eu e a doutora Vanilza, eu estava conversando com eles a respeito da importância de sonhar, de acreditar que é possível realizar este sonho, e que, através da escola, é o caminho para que eles consigam realizar este sonho. E, depois dessa conversa, eu perguntei, alguém aqui trabalha? Todos estes que estão com dedos levantados trabalham. 40% desta sala de aula, 14 alunos dos 35 são trabalhadores. E aí eu saí perguntando o que era que cada um fazia. Trabalho na feira, trabalho na rua, trabalho em oficina. Atrás desse jovem de camisa verde, tinha uma menina de 13 anos
que trabalha com babá desde os 10 anos, babá de gêmeos, um deles, portador de necessidades especiais, ganha R$70 por mês e trabalha à noite. Vejam, gente, a violação, a gravidade da violação com a vida dessa menina. E esse jovem da frente, o Hélio, de 14 anos, na época, declarou-se auxiliar de pedreiro. E ele nos comoveu muito, porque o olhar dele era muito triste, e um semblante muito sofrido, tanto é que ele nem olhava direito para a gente, vejo que ele está olhando assim para o lado. E o semblante dele dizia tudo do sofrimento que ele passava, o cansaço na sala de aula. Nós sabemos que o trabalho infantil é um estigma atávico da história nacional, porque as primeiras caravanas que chegaram na época do descobrimento do Brasil vieram carregadas de crianças trabalhadoras. Mas não é por isso que essa situação vai continuar. Nós temos o poder nas mãos de mudar essa história. Cada um de nós, fazendo a sua parte, nós podemos contribuir para eliminar essa gravíssima chaga social que é o trabalho infantil. Neste sentido, nós trabalhamos com 3 premissas na nossa comissão. Primeira, neste jogo, somos todos juízes. Dê cartão vermelho ao trabalho infantil. Essa foi a primeira frase que nós adotamos quando iniciamos as nossas ações. Neste jogo, não tem clube de futebol, não tem religião, não tem religião, não tem partido, enfim. É a causa, a eliminação do trabalho infantil que afronta os direitos humanos. Isso sim equivale nesse jogo. Então, isso para nós é pacífico, essa premissa. Segunda premissa, a união. Tendo em vista o tamanho do problema, a gravidade do problema, não será uma única instituição, uma única pessoa que vai solucioná-lo. Eu acho que nós somos, nesse momento, convocados todos a uma união cívica que nos leve a ver esse problema como existente, e tem muitas pessoas que sequer acreditam que isso é um problema, dizem que é melhor trabalhar do que roubar, que é melhor trabalhar do que ficar na rua. Nós não podemos substituir um ilícito por outro, sobretudo afrontando a dignidade humana. Então, considerando a gravidade desse problema, só uma união de forças será capaz de combater o trabalho infantil. Por isso que nós trabalhamos sempre buscando parcerias. Já fizemos parcerias com mais de 100 instituições e empresas, enfim. Hoje em dia, nós nem formalizamos mais, já fazemos tudo só verbalmente, porque não dá tempo de sair formalizando. No início, nós ainda saímos formalizando num documento. São essas parcerias, essa união de forças, que vai nos levar a combater esse mal. O artigo 227 da Constituição Federal é muito claro, diz que a responsabilidade pela proteção da infância é das famílias, claro, em primeiro lugar, quem coloca os filhos no mundo, é do Estado, que tem o dever de promover políticas públicas, né, para proteger a infância, mas é também da sociedade, é minha, é sua, é de cada um de nós. Por isso, cada um de nós tem que tomar consciência de que, se nós estamos vivendo num mundo de violência, e a criança está envolvida com tanta violência, o problema não é só dele, o problema também é meu. Se hoje em dia eu não ando com o vidro do meu carro abaixado, eu ponho película no meu carro, eu ponho grade na minha casa, eu não posso sair com o celular falando na rua, em razão da violência, é porque nós estamos precisando fazer alguma coisa a mais para apaziguar a situação dessa camada da população. Tá? Então, a segunda premissa, a união. E a terceira premissa das nossas atuações chama-se urgência. Por que urgência? Porque a infância é breve, é curta, passa tão rápido, né? Gabriela Mistral nos diz que o tempo da criança é hoje. Muitas coisas podem esperar. O amanhã, o depois de amanhã, a criança não pode. O tempo dela é hoje.
Por isso, a Comissão de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do TRT da 8ª Região está convencida de que não há substituto para a ação. É preciso ter sentimento de urgência. E foi este sentimento que nos levou a ver os olhos tristes do Hélio, o menino de camisa verde, que eu mostrei anteriormente aqui para vocês, a buscar alternativa, não só para ele, como para todos os outros que nós temos identificado, né? Alternativa para o Hélio sair desta situação.